frente a gente vai ver. O Jean-Baptiste Say tem coisas que pode se aplicar, outras assim, isso aqui venceu, né? O prazo de validade chegou. Enfim, vamos aí agora mais um item. Então, ó, a emergência da economia política agora como ciência moral autônoma. Então a gente viu que a ciência econômica nasce como ramificações de outras áreas de estudo. Só que à medida que o tempo vai passando, o capitalismo vai se consolidando, a industrialização vai aumentando, novas pessoas vão estudando essa dinâmica econômica da sociedade, você vai fazendo com que a economia comece a se comportar como uma ciência. Então, a emergência da economia política como uma ciência moral autônoma. E aí a economia vai começando a querer ser ela mesma, enfim, uma linha de pensamento do mundo acadêmico. Ok? Então vamos ver aí como a emergência da economia política, como ciência moral autônoma. No desenvolvimento, então, de suas ideias sobre as questões econômicas nascentes lá na época, Jean-Baptiste Say, que viveu de 1767 até 1832, portanto, entre o século XVIII e XIX, assimilou e passou a difundir na França as ideias de Smith em oposição às dos fisiocratas. Então, o Say, francês, vai trazer as ideias do escocês Smith para a França para ir contra as ideias dos fisiocratas. Mas, claro, ele vai fazer os ajustes que ele considera relevante. Embora Say afirmasse que a obra de Smith contivesse as verdades da nova ciência econômica que nascia, elas estavam expostas de forma confusa e desordenada, o que dificultava sobremaneira a tarefa de disseminá-las na sociedade. Então, Say achava que a forma do Smith escrever e apresentar os seus argumentos não ia ganhar tração na sociedade. Ele estava achando que a sociedade precisava entender esse novo mundo que nascia, precisava ter conhecimento da dinâmica desse novo mundo. Ora, essa percepção de caos entre um conjunto de proposições reconhecidas como verdades científicas, só é possível porque Say já possuía uma concepção particular do campo de investigação da ciência econômica. Então, o Say já estava também enxergando e escrevendo sobre a economia, sobre esse campo de investigação que nascia com a disseminação da Revolução Industrial. Tal concepção tinha como ponto de referência o arranjo conceitual no Reflexões de Turgot. Nessa pequena obra, Turgot fornece a sua concepção do quadro econômico de Quesnay. Porém, diferentemente desse autor, com sua ênfase nas relações aritméticas do quadro, expressas nos seus enigmáticos zigue-zagues, Turgot ele procurou então derivar a lógica de funcionamento subjacente ao quadro. Então, nessa tarefa, ele mostra que as ações dos indivíduos na sociedade, direcionadas para a obtenção de riqueza, compreendem então dois momentos. Então, ele já vai começar a trazer, ou digamos assim, a incluir na sua forma de enxergar a economia, alguns pensamentos originais dele mesmo. Ele começa, portanto, a fazer as suas intervenções na própria teoria. Então, ele mostra que as ações dos indivíduos na sociedade, direcionadas para a obtenção de riqueza, vão compreender, então, dois momentos a partir do que ele estava trazendo lá do Smith e o que tinha lá o Turgot bebendo lá como, digamos assim, ponto de referência do arranjo conceitual, né? O primeiro, então, é o da produção da riqueza, né? Então, a primeira questão é a produção da riqueza. Pois essa, na forma em que se apresenta originalmente na natureza, é inadequada para satisfazer necessidades humanas. Então, aqui se mantém a ideia de, olha, digamos assim, ouro na natureza não satisfaz e não é riqueza. Mas quando o homem vai lá e transforma, extrai,
Portanto, de novo, a produção da riqueza de um país está condicionada à perspectiva do trabalho. Precisa ter trabalho, incorporar trabalho, inclusive nas coisas da natureza, para se transformar, portanto, adequadas para satisfazer as necessidades humanas. Então, as coisas originais da natureza não satisfazem as necessidades humanas. Daí, como já apostilava Cantillon, ser necessária, portanto, a intervenção do trabalho humano. Uma vez produzida a riqueza, pode-se discutir como esta chega às mãos dos indivíduos, já que os que a produzem não são seus consumidores imediatos, dado o grau de desenvolvimento da divisão social do trabalho. E aí aqui o SEI já traz um segundo problema. Então, para ter riqueza, eu preciso incorporar trabalho. Perfeito. Só que aí tem um problema. Eu incorporo o trabalho, como a gente viu lá no Smith, produzo, ganho uma pequena fração do meu trabalho, a outra parte vai para o capital, portanto você passa a ter um problema de que você tem que analisar como a riqueza se distribui. Então você tem criação, uma geração de riqueza a partir do trabalho, mas depois você vai ter a discussão sobre a distribuição. Por quê? Uma vez produzida riqueza, pode-se discutir como essa chega às mãos dos indivíduos, a distribuição da riqueza, já que os que a produzem não são seus consumidores imediatos, dado o grau de desenvolvimento da divisão social do trabalho. Esse é o momento, portanto, da distribuição da riqueza entre os indivíduos na sociedade. E aqui é outro tema importante na economia, analisar a distribuição da riqueza. Porém, a distribuição da riqueza repõe as condições para que esta seja novamente produzida, na verdade, reproduzida, e assim novamente distribuída. Então veja, a distribuição da riqueza é o que vai determinar, repor as condições para que ela seja novamente usada, para produção de novo e para uma nova redistribuição. Então, é igual, quando o capitalista ele acumula e coloca esse dinheiro de novo na produção para fazer mais produção, para ele ter uma nova redistribuição da riqueza maior no tempo futuro, significa, portanto, que a forma como você distribui a riqueza é determinante, certo? E aí, por exemplo, é daqui que vão surgir vários debates, como, por exemplo, o debate da desigualdade. Porém, a distribuição da riqueza repõe as condições para que esta seja novamente produzida, na verdade reproduzida e assim redistribuída. Então veja, existe então uma ordem, que é a percepção científica, no conjunto aparentemente desordenado do senso comum, da realidade das ações humanas, direcionadas especificamente à obtenção da riqueza, formada pela sequência da sua produção e da sua distribuição, certo? Então, há uma ordem no conjunto aparentemente desordenado das ações humanas, do qual elas serão direcionadas especificamente à obtenção de riqueza. Portanto, a obtenção de riqueza vai ter, portanto, aqui duas ramificações. A obtenção de riqueza, eu preciso ter a produção, ou eu preciso ter a distribuição. Ok? Então, essa é uma questão importante que você vai adicionando aí. Mais ainda, como a distribuição é que repõe as condições da produção, tanto mais ainda, como a distribuição, ela é a que repõe as condições de produção, ocorre então um movimento recorrencial. Tanto é a recorrência. Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, se afirma que se um capitalista distribuir, ficar com uma parte pequena dos lucros e a maior parte se transformar em salários, o argumento é de que o capitalista depois não vai seguir esse movimento recorrencial. Então, a suposição de que a atividade capitalista cresce e movimenta é se os capitalistas tiverem sempre lucros bons, lucros grandes, lucros maiores, para que ele tenha interesse dentro lá da ideia, lá da mão invisível, de que eu só vou fazer se eu sou egoísta,
O que vai criar aqui um grande problema nas reflexões em torno da distribuição. Então, como a distribuição é a que repõe as condições de produção, nós temos aqui um movimento, digamos assim, circular, recorrente. Assim, o processo é centrado em si mesmo, formando, por assim dizer, um sistema autorregulado. Essa circularidade caracteriza, portanto, a riqueza como um fluxo, e a ideia de fluxo ela é sempre comum na economia. Então, né, eu pego o meu capital, faço a produção, vendo, lucro, parte eu pago salário e parte eu lucro, acumulo, reinvisto na produção e o ciclo volta, e o ciclo volta, e o ciclo volta. Como afirma Schumpeter, a descoberta do fluxo circular de renda, da renda e da expressão da sua magnitude no produto nacional é um acontecimento sem paralelo na história da ciência econômica. Então, o Schumpeter classifica isso como algo extremamente relevante. Em Turgot, no entanto, essa concepção ela está presa no interior do argumento original dos fisiocratas. Então, lá em Turgot, essa ideia está presa lá no argumento original dos fisiocratas e, portanto, subalterna ao objeto de investigação da tal da political ou economic, né, ou da economia política. Então, veja como há um problema. Então, assim, o Say vai já trabalhar com a ideia do fluxo circular da renda. Né? Então, o processo de acumulação de capital, que a gente viu que é uma das coisas lá, quando a gente terminou a sessão anterior, se a gente voltar aqui, do qual a gente terminou a sessão. Então, assim, a lógica da acumulação, né? Então, se a gente voltar aqui, de qualquer forma, a economia política desfará esse nó, optando pela lógica da acumulação, ou seja, pelas ideias expostas sobre a segunda causa da riqueza. Se o processo de acumulação ele é relevante, o SEI já adiciona a ideia de que, além dele ser relevante, ele é circular. Significa que se eu tiver algum problema no processo o que significa que se eu tiver um problema no processo de distribuição da riqueza, eu vou ter depois um problema na acumulação e, consequentemente, um problema na produção num segundo momento. Certo? Porque se eu tenho um problema na distribuição, eu depois gero o problema na acumulação e gero depois um problema nesse ciclo que se inicia de novo na acumulação, na produção no tempo, no tempo 2, por exemplo. Então, isso aí é muito importante. É uma coisa interessante que a gente tem que refletir, porque note que cada autor vai adicionando uma percepção da economia. Por isso que eu acho muito. Eu acho que, digamos assim, não é interessante hoje, digamos assim, a gente pode ter na economia até simpatia por certas escolas do pensamento econômico, isso tranquilo, não há problema. Mas a gente não pode desprezar aquilo que alguns autores falam, ou qualquer autor fala, assim como, por exemplo, há coisas de Marx que eu também não desprezo, acho que é super importante o que o cara fala. Mas eu não preciso ser adepto de tudo que ele pensa, até porque veja que você tem autores, né, autores mais antigos e mais modernos, que vão fazer releituras da realidade à luz da dinâmica econômica, à luz da dinâmica social que muda. Então hoje, por exemplo, não dá para você considerar que você vai ler um livro de economia e o livro de economia ele vai desconsiderar, digamos, toda mudança de paradigmas que, por exemplo, a produção chinesa está causando no mundo. Não tem como você desconsiderar isso. Ah, mas porque eu sou filiado a... E eu acho que assim, é importante a gente ter essa percepção quando a gente fala de economia. Então, veja que o fluxo circular de renda é algo que eu considero... Considero não, que o SEI aqui coloca como algo que acontece e me parece que sim. Quando eu começo a pensar na reclamação que é de um capitalista quando os trabalhadores fazem greve
e querem salários maiores, a argumentação deles é que eles não vão acumular aquilo que eles querem e não se sentirão incentivados, digamos, a continuar crescendo e prosperando aquela atividade produtiva, porque, digamos assim, a taxa de acumulação deles não é aquela que eles desejam. Então você com uma greve para ter salários, você muda a dinâmica da distribuição dessa riqueza gerada. A mudança dessa distribuição da riqueza gerada gera um suposto problema na acumulação, e esse suposto problema na acumulação vai gerar, digamos assim, uma insatisfação para, no próximo momento, você reinvestir e fazer um novo processo de produção. Enfim, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar. Say, em sua exposição peculiar das ideias de Smith, toma emprestado esse modo de pensar e, portanto, de organizar conceitualmente a vida econômica. Então, Say, em sua exposição peculiar das ideias de Smith, vai, portanto, tomar emprestado essa ideia. Então, olha, a economia se organiza dessa maneira. Na verdade, ele o coloca como objeto específico da ciência econômica, ao afirmar que essa é a ciência das leis da produção, da distribuição e do consumo da riqueza. Isso aqui é interessante. Enfim, a economia se preocupa muito com as leis da produção. Como é que a produção acontece? Como é que a produção é distribuída? E como é que eu vou consumir a riqueza? Nessa definição, a riqueza permanece com o mesmo sentido encontrado em Smith nos fisiocratas, a ideia dos objetos úteis. Porém, sobre ela se coloca agora um processo específico dado pela sequência de ações humanas formada pela produção, pela distribuição e pelo consumo. Aqui está um exemplo claro e talvez o mais marcante de que Schumpeter definiu como concepção sequencial da economia em contraste com as suas concepções síncronas. Então, o Say vai passar, portanto, a se preocupar com não só a produção, geração de riqueza, mas como ela distribui, como se distribui e como você consome. Eu acho que essa é uma discussão importante. O Marx depois vai se preocupar muito com a forma como a riqueza é distribuída. Note-se o contraste com a obra, então, de Smith. Nesta, o objeto de investigação, então, é a natureza e a causa da riqueza. Agora, sob a concepção de Say, trata-se então de estudar o funcionamento de um sistema com uma ideia já começa a ser uma ideia circular ou autorregulado referente à riqueza. Então, enquanto Smith investiga, a investigação é a natureza e a causa da riqueza, o Say se preocupa com o funcionamento do sistema autorregulado do qual essa riqueza se locomove ou se movimenta. Como esse processo é recorrencial, apresenta uma certa regularidade que pode ser aprendida pelas suas leis de movimento. Então, Say já dá uma ideia de que a economia é uma coisa com movimentos sistemáticos, até porque a gente trabalha, ganha, gasta. A gente trabalha, ganha, gasta, a gente trabalha, ganha, gasta. A empresa produz, vende, lucra, reinveste, produz, revende, lucra, reinveste, produz, revende. Ou seja, há uma repetição de movimentos. E aí, essa regularidade pode ser aprendida pelas suas leis de movimento. Finalmente, ao defini-la como o objeto próprio dessa ciência, Say concebe-a como um campo independente e distinto da política. Então aí ele pega como o Say aqui já está com a ideia de que a economia tem que ser tratada como uma ciência, ele já faz uma espécie de separação, concebe como um campo independente e distinto da política. Ele já separou economia como uma coisa, política como outra coisa. Para não deixar dúvida, ele passa então aí a denominar ciência econômica. Coloca a expressão ciência de political economy, em vez de political ou economy. A primeira tem na riqueza sua razão de ser e a segunda no poder. Então aí ele já separa. Então Say aí já separa o que é decisão, comportamento, perspectiva política, do que é, digamos assim, uma espécie de leis de movimento, leis naturais, do próprio funcionamento da dinâmica econômica.
E aí ele acrescenta a ideia de ciência. Para não deixar dúvida a esse respeito, ele passa a denominar a ciência econômica de political economy. Então aí ele coloca aqui, e, em vez de political ou economy. Então, veja como você já coloca uma diferenciação, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Em decorrência dessa concepção, a exposição lógica dessas leis, então, segue a lógica da vida econômica. Assim, o núcleo teórico da obra de Say divide-se em 3 partes, ou seja, uma sobre a produção, então, e digamos assim, a origem, a lógica da vida econômica é produzir, distribuir e depois consumir. Esse passa a ser o padrão clássico da exposição da economia política, agora numa perspectiva mais de ciência, encontrado nos seus mais diversos tratados ao longo do século XIX. Observe que, por ser a distribuição um momento intermediário entre a produção e o consumo, é somente nesse ponto que se apresenta a discussão do valor de troca ou dos preços das mercadorias. Então você tem a produção, ponto original dos movimentos econômicos, distribuição como uma espécie intermediária e o consumo. Certo? Na distribuição é que você vai falar o que é a questão do valor de troca ou os preços das mercadorias. Portanto, a forma como você precifica a riqueza dentro dos movimentos. Portanto, não é de estranhar que nos princípios de John Stuart Mill, a análise dos preços só apareça, então, no meio da sua obra. Okay? Então, porque na verdade, a análise, digamos assim, ela parte de uma... a análise de preço é porque, assim, o preço só vai começar a fazer sentido a discussão de preço quando você termina o teu produto e vai ao mercado. Certo? E aí vai chocar os custos de produção com o suposto preço de mercado, certo? E da dinâmica, a lei da oferta e da demanda. Então aí essas coisas começam a fazer mais sentido. Okay? A tarefa teórica iniciada por Say, então, na França, vai ter sua contrapartida na Inglaterra com James Mill, que é o pai de John Stuart Mill, 1773 a 1836. Este, em seu livro Commerce Defended, de 1808, ao rebater as posições fisiocratas de Spence, já faz uso de algumas ideias de Say, como a controversa lei de Say. Certo? Que essa lei de Say, mais à frente a gente vai ver, né? Toda oferta cria sua própria demanda, também hoje é problemática. É uma lei que não dá para você achar que ela hoje explica a realidade. E aí o autor aqui deste capítulo do livro do Manual da USP já coloca a ideia de que, portanto, o John Stuart Mill já faz uso dessa suposta lei de Say. Posteriormente, em Elementos de Economia Política, publicado em 1826, James Mill emprega o arranjo conceitual de Say para definir, então, o campo de investigação da economia política e, assim, acaba por disseminá-lo no circuito intelectual britânico. Então, aí agora há um evento inverso, né? O Say bebe no Smith, começa a criar suas próprias perspectivas originais, e depois vem um britânico que é o James Mill, e aí bebe no Say e leva agora para o pensamento britânico algumas ideias, sobretudo essa de definir o campo de investigação da economia política. Porém, ele o faz com um adendo crucial: fundar essa concepção no trabalho humano. O argumento básico é de que, portanto, a maioria dos objetos úteis de que os seres humanos necessitam, então, requerem um esforço para ser obtida. E, portanto, a riqueza de que é tratada a economia política é aquela composta por objetos úteis, né, aquilo que eu necessito, que podem não ser só produzidos, mas principalmente reproduzidos pelo trabalho humano. Certo? Então, o que eu posso produzir, mas o que pode ser reproduzido também pelo trabalho, nesse caso aqui, de outros humanos. Essa condição geral da existência humana, o fato de trabalhar para obter riqueza,
passa a definir o econômico da vida social. E aí aqui também você passa a ter essa ideia de que, e também sempre é uma ideia dos liberais, né? Quando a gente ouve os liberais ressuscitando certas questões ligadas ao liberalismo histórico, sempre também vem a ideia, né? A ideia da carteira de trabalho, a ideia de que o trabalho é o que faz você ficar rico, né? Vem muito dessa origem aí. Então, essa condição geral da existência humana, o fato, ou seja, a existência humana passa a ser condicionada à execução de trabalho. Essa condição geral da existência humana, o fato de trabalhar para obter riqueza, passa a ser definido como o econômico da vida social. Então, a vida social passa a ser interpretada como seu trabalho, como o trabalho. Aí vem a ideia de que o trabalho dignifica o homem, a ideia de que o trabalho para obter o seu próprio pão é o que traz dignidade, a ideia de que o trabalho sem trabalho é o trabalho, você não tem que dar caridade ou um Bolsa Família, a pessoa tem que trabalhar, é a ideia de que é melhor, em vez de dar o peixe, é melhor pescar. Essas coisas vão nascendo nesse período do pensamento econômico, certo? E claro, lembrar que a gente chama essa galera clássica de economistas, mas essa expressão ela não existe, né? É uma forma moderna da gente tratar esses caras. Mas o Smith, enfim, o Say, eles eram caras que, digamos assim, tinham uma formação muito mais ampla, uma formação filosófica, uma formação no campo das leis. Então, esses camaradas, eles também pensavam a economia nesse momento de uma maneira, digamos assim, a partir de ideias morais, de ideias de um conjunto de normativas que é um pouco diferente do que a gente faz hoje, né? Quando depois vai surgir lá a ideia do homo economicus, aí a gente vai hoje, como qualquer economista moderno, vai beber numa ideia muito mais de que eu tenho que separar o que é o homem político, o homem social, o homem econômico, o homem não sei o quê. Claro que tudo isso é uma forma didática de se compreender, separando, mas a gente sabe que no mundo real nós somos um monte de coisa ao mesmo tempo e logo a vida real tem uma dinâmica. Mas veja, essas ideias aí, por exemplo, a ideia de que o trabalho dignifica o homem, de que o homem passa a ter vida social quando trabalha, veja que são ideias também que bebem em outras ciências, outras áreas de estudo, que não necessariamente apenas a área econômica. Como eu falei, até porque esses caras aí do passado eram caras que tinham uma formação ampla, eles não eram necessariamente economistas, né? Como eu falei, essa expressão não existia. A gente chama por uma questão de aproximação de ideias. Mas note que você vai trazer questões, enfim, mais amplas para o campo econômico. Então, nós estamos vendo lá o Smith da ideia da mão invisível, a liberdade natural, por exemplo, agora a lei de Say, que hoje não funciona, a ideia de que o trabalho do homem dignifica, é o que faz ele ter vida social. Veja como coisas que às vezes a gente traz, políticos, ressuscitam para o debate público contemporâneo, coisas que a gente está vendo onde está a origem. A origem está aqui, enfim, caras do século XVIII e XIX, ok? Seguindo, então, aí a formulação de Say, John Stuart Mill, então, define a economia política como estudo das leis de produção, distribuição e consumo de riqueza. Note que o James Mill aí, ele está com uma definição, uma ideia de economia política muito similar disso aí. A ordem dos tópicos, ela não é casual, ela é intencional. Já que, para obter riqueza, então veja, olha a sequência, olha o fluxo. Para obter riqueza, os indivíduos devem despender algum esforço, trabalhar na produção. O primeiro passo, então, da investigação é a produção da riqueza. Mill refere-se, então, à existência dos 3 elementos indispensáveis à produção. Então, primeiro passo, produção. O que é que eu preciso para produzir? Trabalho humano, que é a base da vida econômica, ou seja, o trabalho como um elemento crucial para a produção,
mas eu preciso também de capital e terra. Sobre o trabalho, faz algumas considerações acerca de sua divisão. Sobre o capital, reproduzem-se então as ideias de Turgot, ampliadas lá por Smith, de que este se constitui um estoque de mercadorias necessárias à produção, adiantadas pelos capitalistas, que a acumulam, para pôr em movimento ou empregar um determinado número de trabalhadores. Então, o capital também como algo importante para o acontecimento. O trabalho é determinante, mas o capital é importante. Né? Então, assim, o capital enfim, é difícil falar, mas assim, o trabalho ele é determinante, mas o trabalho também sem capital não tem como acontecer. E o capital sem trabalho também não tem como acontecer. Então, é uma coisa, é uma composição que se retroalimenta, a necessidade entre um e outro. Dadas as condições técnicas, então, esse número de trabalhadores vai gerar uma quantidade final por ano, considerado como a unidade de tempo. Então, eu pego o capital, emprego o capital, movimento ou emprego um determinado número de trabalhadores, esses trabalhadores vão produzir o tal do produto final, e aí considerado como a unidade de tempo dentro de um determinado tempo. Produção durante um mês. Normalmente, então, assume-se que as condições técnicas elas são de tal grau que a quantidade de mercadorias produzida é superior à quantidade de mercadorias consumidas durante a produção. Claro, também aí é uma coisa muito óbvia, se você já tem algum conhecimento, por exemplo, de contabilidade, administração de produção, a gente sabe, entra uma quantidade de mercadoria, a ideia é que a produção gere uma mercadoria ou mais mercadorias com maior valor agregado, ou seja, as condições de produção vão permitir, claro, gerar um excedente de produção. Lembrando, esse é outro elemento fundamental da sociedade capitalista. Não tem como a gente falar de capitalismo sem a produção de excedente. Então, tudo que a gente faz é para produzir excedente. Se não produzir excedente, autossuficiência nas sociedades capitalistas passam na Revolução Industrial a não fazer muito sentido. Então, por exemplo, ainda tem uma parte da economia que quer, por exemplo, insistir na ideia lá da agricultura de subsistência. Isso é mais fácil o agricultor comprar, é mais fácil e mais barato ele comprar um pé de alface no supermercado do que ele achar que ele vai produzir autossuficiência de uma forma... Porque que mais à frente, depois na economia, vai entrar as questões ligadas à eficiência, né? Questões dos custos de oportunidade, por aí vai. Então é isso. Então, assume-se aqui também a ideia de que entra mercadoria na produção, entra matéria-prima, vai gerar mais mercadoria, porque mais mercadoria gera excedente. Uma vez produzida essa riqueza, então, agora, ela vai ser distribuída, que é o segundo passo. Então, eu produzo lá, preciso de trabalho, preciso de capital, produzo mais do que entrou de mercadoria, e aí, com o produto pronto, o segundo passo eu tenho que distribuir essa riqueza. Então, essa riqueza deve ser distribuída entre os indivíduos de acordo com a classe social a que pertence. Aí veja que essa expressão classe social começa a ganhar mais relevância dentro da sociedade capitalista. Por quê? Porque a classe social vai ser aquilo que vai, digamos assim, o que você recebe em termos de distribuição é o que vai determinar a sua classe. Né? Então, se eu recebo muito lucro, eu sou da classe dos capitalistas. Se eu recebo um saláriozinho pequeno pelo meu trabalho, produzo muita riqueza e recebo aqui um saláriozinho, eu sou da classe dos trabalhadores. Portanto, o passo seguinte é a distribuição. Por fim, os indivíduos, de posse de sua parcela da riqueza produzida, e aí aqui, de novo, não tem problema você ser trabalhador assalariado. O problema é que a parcela da riqueza produzida que fica para o próprio trabalhador é pouca. A parcela de riqueza que fica para a empresa ou para o capitalista, como a gente está chamando, é muito maior. Trata-se de consumi-la, por um lado, para se manterem vivos. Então, eu recebo minha parcela da riqueza, parte eu vou, portanto, para a terceira etapa, que é consumir, e parte eu posso acumular para produzir. Então, de novo, por fim, os indivíduos de posse de sua parcela de riqueza produzida tratam de consumi-la, por um lado, para se manterem vivos, e por outro,
para poder continuarem a produzir. Então, parte eu vou consumir para me manter vivo, e parte eu posso acumular, ou parte eu posso reinvestir para continuar produzindo, né? No caso, por exemplo, dos capitalistas, acumular. Assim, no caso dos trabalhadores, poupar para se aposentar, por exemplo. É uma forma. Então, parte do meu salário eu vou consumir agora, mas parte do meu salário eu estou guardando para mais à frente. É uma espécie de... seria a acumulação dos trabalhadores, né? Eu poupo para consumir. Assim, o ponto final do processo volta a ser o ponto inicial. Porque se eu tenho que ter parte da riqueza que eu tenho, eu vou acumular para poder continuar produzindo, significa que esse fluxo volta para o começo. Então, o esquema da figura 2.5 resume um pouco a concepção do processo econômico empregado pelos economistas políticos. Então, o que é que nós temos aqui? Então, o esquema do funcionamento do sistema econômico, lembrando, esse esquema tem uma grande participação das ideias do Jean-Baptiste Say, que bebe um pouco no Smith, vem aí o Mill que bebe no Jean-Baptiste Say, e aí vamos botar. Mas esse esquema do funcionamento do sistema econômico, esse fluxo circular, é um conceito que continua na economia. Se você pegar as videoaulas aqui de introdução à economia ou outros capítulos, você vai ver que sempre tem a aula do fluxo circular de renda. Então aí você tem, né? Ou seja, capital, trabalho, produto nacional, né? Você gera aqui a produção, aí você distribui, a distribuição, salários, renda, lucros e poupança, que é o que você distribui, produto líquido, e depois parte e volta em forma de acumulação de capital para produzir mais, né? Então você tem a etapa produção, a etapa distribuição. Aí, claro, que o consumo aqui você, enfim, consumiu. E você tem depois, parte você consumiu, queimou a riqueza. E parte você poupa, ou no caso, por exemplo, dos trabalhadores. E no caso dos capitalistas, a poupança aqui a gente chama de acumulação de capital. E aí você acumula e volta de novo para a produção. E aí você tem um ciclo, né? Então, produto nacional e aqui o produto líquido, né? Quando você tira... O produto líquido é renda e lucro, né? No caso dessa perspectiva, veja que ainda se mantém nessa ideia aqui a ideia de que o salário, você diminui, né? Produto nacional menos salário é igual ao produto líquido, a fórmula que a gente viu algumas páginas anteriores, ok? Bem, vamos continuar aqui nessa sessão ainda. Então, esse fluxo circular de renda é um conceito importante na economia. Não tem como ser economista sem compreender que a economia tem essa dinâmica circular, né? Essa dinâmica de que vai circulando. Igual, eu trabalho, ganho meu salário, parte eu vou consumir, parte eu poupo para fazer um curso, para talvez ganhar mais salário, aí eu ganho mais salário, aí parte eu vou consumir de novo, parte eu vou poupar para a minha aposentadoria ou para, digamos assim, aprender uma nova coisa para continuar no trabalho. Portanto, você tem essa estrutura, né? Quando eu consumo, parte do meu consumo é comprar produção e a produção vai parte como parte lucro, renda e salário dos trabalhadores. Toda vez que a gente compra um produto, o meu consumo é a renda de alguém, é a renda de um capitalista ou é a renda de um trabalhador. E aí você vê como a economia vai girando, ok? Vamos continuar aqui, vamos baixar aqui. Estamos aqui na página 44. Opa, aqui. Então, James Mill, ele aponta a distribuição da riqueza entre salários, lucros e renda como uma das maiores dificuldades na construção teórica, então, desse esquema. Note-se, então, aí que essa explicação ela deve ser, então, consistente com a visão de que a base da vida econômica é o trabalho humano. Então, voltando aqui para o esquema do funcionamento político, voltando
para a ideia também de que o trabalho, digamos, é o fio condutor da criação de riqueza em uma economia. A superação dessa dificuldade vai aparecer com a publicação, em fevereiro de 1815, do trabalho de David Ricardo, que de maneira curta, né, tem esse nome enorme aqui, que está até em inglês, daqui em diante é chamado sobre ensaio sobre lucros, porque é um ensaio sobre a influência do preço baixo do milho sobre os lucros das ações, enfim, apresentando inexpediency, enfim, apresentando o expediente de restrições da importação, né? Seria mais ou menos uma leitura livre, seria mais ou menos, mas que aqui nós vamos chamar, portanto, de ensaio sobre o lucro. Então é Smith que vai ultrapassar um pouco. Então Ricardo, que era um corretor na Bolsa de Valores de Londres, na qual amealhou sólida fortuna, seguindo um estilo pouco ousado, mais seguro nas operações. Então ele tinha por hábito discutir questões da política econômica inglesa, normalmente após lá o fechamento dos preços da bolsa. Esse hábito levou por fim a escrever alguns artigos sobre a estabilidade do padrão monetário para o Morning Chronicle, né? Morning, as crônicas da manhã, em 1809. Esse material depois ele foi publicado posteriormente na forma de panfleto em 1810 com o nome The Right Price of Bullion, a Proof of the Depreciations of the Banknotes. Né? Então nesse ensaio o que ele fez? Nele, Ricardo então discute a questão da depreciação da libra esterlina, portanto a desvalorização da moeda, apontando que esta foi causada pelo excesso de emissão do Banco da Inglaterra com base na suspensão da plena conversibilidade dessas notas de ouro. Então, aqui já é o nascedouro da ideia da teoria, de uma espécie de teoria monetarista. Né? O Banco Central emitiu mais moeda, o Banco da Inglaterra emitiu mais moeda, tirou a conversão, consequentemente a moeda se desvalorizou. Essa posição ficou conhecida na literatura monetária como bullionista, sendo atacada por outra corrente, que é a anti-bullionista, que era a favor da livre emissão, desde que feita sob critérios seguros e rigorosos na seleção dos eventuais tomadores de empréstimo. Então, aqui você já tinha um que defendia a moeda e outro que já era a favor de práticas de emissão, sobre o argumento de que isso não criaria nenhum problema para o funcionamento da economia. Ricardo voltou à carga nas discussões de política econômica no período precedente à promulgação da Lei do Cereal em 1816. Então veja, durante a Guerra Napoleônica, o que aconteceu? O preço interno do cereal aumentou significativa com as restrições de importação do cereal. Então, como a Inglaterra não conseguia comprar cereais, tinha poucos cereais no país, esses cereais sofreram uma inflação brutal. O preço do produto industrial ele cresceu proporcionalmente menos do que o do cereal e dos salários. Então, os preços dos produtos industriais cresceram, mas não tanto. Então, alguns preços cresceram muito, né, como aí até salários cresceram muito, mas outros preços não cresceram na mesma velocidade. Ao fim da guerra, os proprietários pressionavam o governo para fixar as tarifas de importação do cereal em um patamar elevado, de tal forma que a sua importação ficou inviável, muito embora o cereal produzido no exterior fosse mais barato que o inglês. E aí, claro, essa solicitação aqui, como vocês podem ver, é uma medida protecionista, ou seja, os proprietários de terra na Inglaterra, claro, estavam ganhando mais, pressionaram o governo a proibir agora que voltasse a entrar cereais no país. Claramente, seu objetivo era manter elevadas as rendas auferidas pelos proprietários de terra por meio do alto preço do cereal. E aqui é o lobby e o protecionismo que determinado setor da economia inglesa queria naquele momento.
Como os salários mantinham-se praticamente constantes, o resultado dessa situação, então, era a deterioração dos lucros dos industriais. Então, os salários estavam bons, a renda da terra boa, mas o lucro dos industriais não estava bom. Isso levava, então, a uma perda de competitividade da indústria inglesa naquele momento, a época com um alto nível de produtividade em relação às indústrias dos países do continente europeu. Então, naquele momento, a indústria inglesa ainda gozava de prestígio e tinha mais produtividade que outros países que também tinham indústrias no continente. No caso, França, enfim, parte do que é a Alemanha hoje já tinha atividade industrial também. Durante o período que antecede a publicação da Lei do Cereal, então vários panfletos foram divulgados antes dessa Lei do Cereal. No início de 1815, então, surgem os trabalhos lá de Malthus, West e Torrens. Todos eles discutiam a teoria da renda da terra. Em particular, o trabalho de Malthus destaca-se como defensor da manutenção das tarifas de importação. Então, ele defendia o setor dos proprietários. Ele defendia a manutenção das tarifas de importação e, portanto, dos interesses dos proprietários de terra. 3 semanas depois, Ricardo então publica o seu ensaio sobre os lucros. Paradoxalmente, Ricardo incorporava a teoria da renda diferencial de Malthus exatamente para atacar as restrições tarifárias à importação do cereal e, assim, os interesses dos proprietários de terra, posicionando-se entre os defensores dos industriais. Então, aqui você já vê, na análise de Ricardo, de David Ricardo, o fato de que já começa a existir, então, um conflito interno nos países entre os setores produtivos. Tipo, não é muito diferente do que a gente vê no Brasil do século XXI. Tá? Os interesses do agro buscam certas coisas, como, por exemplo, câmbio desvalorizado para eles terem vantagens de exportação. Enquanto isso, o setor industrial vai aos trancos e barrancos. Né? Não tem uma perspectiva de competitividade boa, como, por exemplo, a China ou contra os Estados Unidos ou contra o produto industrial europeu. A mesma coisa do que a gente vê. Então, Ricardo, ele advoga contra a ideia de Malthus, né? Incorporando a teoria da renda diferencial de Malthus, ou seja, usa a própria teoria do cara para dizer, você está equivocado em achar que deve se manter a restrição à importação dos cereais, enquanto você cria dificuldades no setor industrial. Então, isso aí é uma coisa que existe até hoje, ou seja, é uma guerra de setor que você veja, 1800 e lá vai fumaça, Ricardo já estava identificando esse problema, ok? Então, além da posição adotada no debate, o que distingue, então, o trabalho de Ricardo é o seu método, que já estava presente no seu ensaio sobre padrão monetário. Então, ele adota uma outra posição, por exemplo, contrária de Malthus, e adota, portanto, um método de análise diferente. Neste, para discutir o fenômeno concreto da desvalorização da Libra, lá no seu ensaio sobre o padrão monetário, Ricardo propõe primeiro estabelecer quais são os princípios gerais, tanto abstratos, que regulam o valor da moeda. Da mesma forma, para traçar a questão concreta dos efeitos da restrição da importação ao cereal sobre os lucros do capital, Ricardo elabora uma teoria na qual estão as leis gerais, de novo, as leis abstratas, a perspectiva, digamos, mais teórica da distribuição do produto nacional entre as 3 classes. Então, ele passa a ter uma visão, digamos assim, mais abstrata na sua análise, para que ele possa, então, compreender melhor a realidade concreta, né? Então, tanto a posição a favor dos industriais
como o aspecto metodológico, então tanto ele advogar a favor dos industriais como o aspecto metodológico, chamaram então a atenção de James Mill para o trabalho de Ricardo. Então, após conhecê-lo, Mill passou a incentivar Ricardo a escrever uma versão ampliada, então, da sua teoria da distribuição, exposta lá no ensaio sobre os lucros. Então, o Mill, nesse caso aqui é o pai do John Stuart Mill, passa então a incentivar o ensaio sobre os lucros. Essa versão ampliada, que aparece então nos primeiros 6 capítulos do seu livro, que é o livro sobre os princípios da economia política e da tributação, que foi publicado em 1817. Então, esse inclusive é o livro mais utilizado como um livro de referência do David Ricardo. Ok? Entre o ensaio e os princípios, Ricardo então mantém inalterada a sua teoria da distribuição, que, de novo, nesse segundo livro, ele faz uma versão mais ampliada, né? Usa 6 capítulos para descrever a teoria da distribuição. A diferença básica entre as duas versões está, então, na questão do valor. Então, a teoria do valor do trabalho, que é apenas esboçada no primeiro livro, no ensaio, assume sua fórmula completa no livro Princípios, onde ele vai utilizar mais elementos para interpretar, portanto, a questão do valor na economia. Note-se, no entanto, que para Ricardo, as conclusões da sua teoria da distribuição, então, independiam da questão do valor, e se ele faz depois, aparentemente não tinha importância, enfim, eram coisas independentes na visão do Ricardo. Então, de acordo com essa ideia, e seguindo um procedimento usual da literatura, será inicialmente exposta a teoria da distribuição de Ricardo, para depois lá abordarmos a questão do valor. Com algumas ligeiras simplificações, aqui o argumento básico elaborado por Ricardo em seu ensaio é o seguinte. Então vejam, Ricardo supõe então, primeiro, ele supõe sete questões ligadas à teoria da distribuição. Então, primeiro, todas as terras de um país estão livres para exploração, certo? 2. Não existe progresso técnico. A técnica utilizada é capaz de gerar uma quantidade de produto maior do que aquela consumida pela produção. Então, visão dele. Terceiro, produz-se um único bem, o cereal, em cuja produção entre somente ele próprio. Então, ele coloca a ideia de que, digamos assim, na sua simplificação, só existiria um produto para produzir. 4. O período de produção é de 1 ano. 5. As terras se diferenciam quanto à qualidade, estando ordenadas em grau decrescente de qualidade em terra. Então, em grau decrescente. Tanto 1 decresce da melhor terra para a pior terra e assim por diante, correto? Então, grau decrescente. Decresce do maior para o menor. 6º, o capital é composto somente pelo capital circulante, que são salários. Aí aqui ele já tira da análise a questão ligada ao capital fixo. E 7, a taxa de salário é constante e igual a uma quantidade de cereal. Essa taxa de salário é a de equilíbrio no sentido malthusiano, ou seja, é a taxa que iguala a natalidade, a de mortalidade da população da classe trabalhadora. Portanto, uma das parcelas da distribuição do produto, a massa de salários, ela é imediatamente determinada pelo número de trabalhadores empregados, pela massa de capital circulante, multiplicado por essa taxa de salário. Então, número de trabalhadores, a massa de capital nessa economia circulante, inclusive é salário, e aí você tem uma taxa de salário. Então, até aí não é mistério nenhum. Então, essas são, digamos assim, as hipóteses
da reflexão do David Ricardo. Agora vamos ver como é que ele começa a analisar. Então, o processo de exploração das terras vai se iniciar na terra mais fértil, que é a terra 1. Claro. Né? O agro começa produzindo, a atividade agrícola começa produzindo primeiro na melhor terra. Né? Não vai para a pior terra, vai para a melhor terra. Como ainda existem terras disponíveis, o empresário agrícola ele não precisa pagar pelo uso dessa terra aos seus proprietários. Portanto, nessa fase, a renda da terra ela é igual a zero. E tem muita terra. E o produto será distribuído, então, entre salários, cuja parcela já está determinada, porque o salário ele é fixo, uma vez que a taxa de salário real é dada, e os lucros, nesse caso, determinados como resíduo. Então, no exemplo de Ricardo, o que nós temos? Os empresários empregam 200 quilos de cereal como capital circulante para pagar salários, para obter 300 no final. Então, cadê? Então, aqui. Então, o meu capital circulante é de 200, certo? É o que eu aplico para ter 300 quilos de produto. Então, eu gasto 200 e vou ter um excedente de 100 quilos. Assim, o excedente que nessa fase se destina somente ao pagamento de lucros é igual a 100 quilos de cereal. E aí eu vou ter de lucro 100 quilos. Qual é a minha taxa de lucro em relação ao capital que eu botei? Se eu coloco 200 e eu obtenho 300 e tenho 100 de rendimento, 100 de 200 corresponde a 50%. Portanto, a taxa de lucro dessa atividade é de 50%. E a renda da terra, nesse caso, ela é igual a zero, porque eu não pago nada nessa circunstância. Certo? Porque essa terra, como ele botou aqui, ó, se a gente voltar, o empresário agrícola não precisa pagar pelo uso dessas terras aos seus proprietários. Por quê? Porque ainda existem terras disponíveis. Então, tecnicamente, você não precisa pagar por essa renda, ok? Vamos lá. Continuar aqui na explicação. Então, seguindo a lógica de acumulação descrita por Smith, então, os empresários eles consomem parte do seu lucro e o restante, claro, eles acumulam como capital, ou seja, eles empregam esse capital, né, para contratarem mais trabalhadores, comprarem também mais equipamentos e assim expandirem a produção para aumentarem a massa de lucros. Então, na verdade, se a gente fosse usar uma expressão mais simples, podemos dizer que a acumulação de capital é a poupança dos empresários, é a poupança do produtor. Então, ele poupa, reinveste no negócio para que num momento futuro o negócio seja ainda maior. Por isso que há sempre uma tendência, sob essa lógica, de que as empresas sempre estejam crescendo permanentemente, porque o processo de acumulação de capital é um processo que envolve expandir para frente, expandir para cima, e claro, isso sempre com métricas monetárias, né, hoje em dia. Então as métricas monetárias significa lucrar cada vez mais. A expansão da produção, então, ela só pode ser feita em terra com uma qualidade pior daquela utilizada então. Então veja, a expansão da produção só pode ser feita em terra com uma qualidade pior daquela utilizada até então. Então, quando você tem uma atividade produtiva, como por exemplo a atividade agrícola, você vai primeiro usar as melhores terras e vai deixar as terras piores para depois. Então significa que quanto mais você expande a produção, mais você pode ter que usar uma determinada terra com uma menor qualidade. Isso quer dizer então que o capital e trabalho empregados na terra 2 produzem, em média, uma quantidade menor do cereal do que quando eram empregados na terra 1. Então, considerando que a terra 1 é uma terra de melhor qualidade e a terra 2 de pior qualidade,
significa que na terra de pior qualidade, que é uma terra até que eu arrendo mais barato, mas eu vou ter que gastar uma quantidade maior de capital e de trabalho para produzir cereais em menor quantidade ainda, por conta da qualidade, do que na terra 1. Ora, e aqui o Ricardo, ele usa a teoria da renda diferencial de Malthus, dada a queda de produtividade do trabalho empregado pelo capital na terra 2, o empresário precisará então utilizar uma quantidade maior de trabalhadores para obter a mesma quantidade de produto final. Ou seja, começa a surgir então a ideia dos rendimentos decrescentes. Então, você amplia a quantidade de terras de produção, começa a utilizar terras de pior qualidade, mas em contrapartida você vai ter que investir mais capital e mais trabalho, contratar mais trabalhadores e gastar mais, por exemplo, insumos para produzir uma quantidade de cereal que chegue próximo daquela que você usa na melhor terra. Então, ele precisará utilizar uma quantidade maior de trabalhadores para obter a mesma quantidade de produto final. No exemplo, o capital circulante ele deve ser, então, igual a 210 kg de cereal para obter os mesmos 300 kg de cereal. Então, voltando aqui para a tabela, né? Então, na terra 1, eu tenho capital circulante de 200, vou ter 300 de produto final, eu vou ter de excedente 100, portanto, lucro 100. Minha taxa de lucro foi de 50%, nessa terra não tenho rendimento. Agora você vai ver a diferença. Isso implica que o excedente nessa terra, então, cai para 90 quilos de cereal. Como nesse tipo de terra não se paga renda, pois ainda existem terras disponíveis para exploração, esse excedente consiste somente em lucros também. Só que agora a taxa de lucro ela cai para 43%, porque você vai precisar de mais capital. Então, olha aqui, ó. Vamos adiantar aqui para a tabela 3 já. Então, você tem 200, né? Na terra, aqui é na terra 1, né? Tá com um erro aqui. Produto final 300, o excedente de 100. O lucro vai ser de 86. Taxa de lucro, 43%. Na terra aqui, você vai precisar de mais capital circulante. 300 de produto final com mais capital. Portanto, você tem um gasto maior. E você vai ter, portanto, aqui 90 de excedente. Portanto, eu gasto mais e ganho menos. E o lucro de 90, 43%, renda zero. E aqui a renda de 14 quilos. Então, vamos lá. Porém, os efeitos da expansão agrícola, elas não se encerram aqui e vão afetar também a distribuição do produto na primeira terra. Então, veja. A diminuição da primeira terra é porque você justamente vai distribuir a sua produção entre a terra 1 e a terra 2. A terra 2 de pior qualidade, a terra 1 de menor qualidade. Nessa taxa de lucro é de 50%, superior à obtida da terra 2. Logo, os empresários vão competir pelo uso dessa terra, oferecendo um pagamento por ele, que é a renda da própria terra. Então, dado que a terra 1 é melhor do que a terra 2, você vai começar a pagar um arrendamento para a terra 1, porque se todo mundo disputa a melhor terra, significa que alguém vai ter que pagar. Nesse caso aqui, 14 quilos. Então veja, os empresários vão competir pelo uso dessa terra, a terra 1, oferecendo um pagamento por ele, que é a renda da própria terra. Então, por isso que você diminui o lucro de 50 portanto, o lucro da terra boa fica similar à renda da terra ruim. Então, ó, 200, produto final 300, 100, só que eu vou ter que pagar um arrendamento para ter essa terra boa e vou ficar com 86, portanto 43%. Se eu for para a terra 1, o resultado da taxa de lucro vai ser a mesma coisa. Tem muita terra ruim, então eu não pago nada. 90, porque eu tenho 210 mais, gastar mais com capital circulante, portanto insumos e trabalho. Vou obter 300 e o meu excedente vai ser de 90, que vai corresponder a 43% sobre 210. De acordo com o Ricardo, então, a competição entre empresários pelo uso da primeira terra, que é mais fértil, eleva o seu aluguel ou a sua renda
até o ponto em que a taxa de lucro obtida nela se iguala à obtida na segunda terra. Então, eu vou pagar aqui aquilo que vai igualar a minha taxa de juros da terra ruim com a terra boa. Né? Ou seja, quem é dono da terra vai ter um ganho, que é uma terra boa, mas esse preço que ele vai cobrar é de uma taxa de lucro similar, portanto, ao lucro da terra ruim. No exemplo de Ricardo, isso quer dizer que na primeira terra o excedente de 100 de cereais é agora distribuído em 86 quilos para lucros, correspondente a uma taxa de lucro de 43, determinada na segunda terra, portanto a pior terra determina o lucro da melhor terra, e 14, que vai ser para o arrendamento, como a gente pode ver aí na tabela 2.2, ok? Agora vamos lá. Observe que o pagamento da renda, então, não constitui um novo componente do custo de produção, mas é somente uma dedução dos lucros obtidos anteriormente na terra mais fértil. Então, é claro que quando você tem um determinado insumo muito procurado, ele passa a ser um insumo que também vai produzir rendimento ao seu proprietário. No exemplo, então, veja, antes da utilização da terra 2, os lucros da terra 1 eram de 100. Só que agora, quando você abre a fronteira da terra 2 para a produção, por exemplo, você viabiliza ela passando uma ferrovia por ela, porque a terra 2 é muito distante e muito ruim, esses lucros agora da terra 1 também caem para 86 devido à dedução de 14 quilos para o pagamento da renda da melhor terra. O uso de uma terceira terra de pior qualidade ainda que as outras duas segue a mesma tendência, ou seja, o aumento da renda a ser paga pelo uso das terras mais férteis igual à diferença da produtividade do trabalho nas duas terras anterior e a marginal, e a redução da taxa geral no nível da taxa obtida na terra marginal. Portanto, quanto mais terra pior você incorporar a produção e viabilizar a produção nela, terras piores você precisa gastar mais e você faz com que as terras melhores passem, portanto, a ter uma remuneração, uma renda cada vez maior para compensar a escassez dessa terra considerada boa. Nesse caso agora com a terceira guerra, o que Ricardo vai dizer? No exemplo de Ricardo, seriam então agora necessários 220 quilos de cereal como capital circulante para gerar os mesmos 300 quilos de cereal na terra 3. Portanto, o excedente da terra marginal cairia agora para 80%. E a taxa de lucro para 36%. Então, na pior terra, eu vou precisar de 220 de capital, preciso de cada vez mais capital, mas como é uma terra ruim, abundante, eu não pago nada, vou ter 300 de produto, meu excedente vai ser de 80, o meu lucro, portanto, de 80, e agora a minha taxa de lucro, que é o meu lucro de acordo com o capital que eu investi, vai cair para 36%. E isso vai fazer com que as outras terras também a taxa de lucro caia. Por quê? Porque agora a terra 2 vai começar, então, a cobrar uma renda. Porque a terra 2 já é melhor que a terra 3. E aí a terra 2 é mais escassa. E a terra 1 vai ficar mais caro ainda, porque justamente como é uma terra boa, muito bem localizada, né? Portanto, eu tenho uma melhor qualidade produtiva, acesso a mercados, por exemplo, eu vou, portanto, cobrar mais ainda. Portanto, veja que à medida que eu vou incorporando mais terra nesse mercado agrícola, eu vou começando a derrubar as taxas de lucro, porque justamente eu vou fazer, ou seja, o mercado vai passar a operar a partir da menor taxa de lucro. E as outras terras que começam a ser escassas vão começar a ter um custo, que é o custo de rendimento, portanto você vai abater esse rendimento do lucro, né? Então você vê aqui, ó, 200, produto final 300, excedente de 100, só que menos 28 eu tenho 72. 210 gera 300, excedente de 90, 90 menos 14, também 76 de lucro. Quando você faz, veja que o lucro das melhores terras começam a cair, porém a taxa de lucro permanece
permanece igual, ok? O lucro em termos absolutos, veja como a Terceira Terra ganha 80, só que gastou 220. Ganha mais, mas gasta mais. Aqui ganha menos, mas gasta menos, e a taxa de lucro, portanto, é uma taxa muito, muito similar, ok? Vamos seguir aqui então. Portanto, a expansão da produção agrícola, ao se realizar então em terras menos férteis, ou seja, terras de uma pior qualidade, faz aparecer um pagamento pelo uso da terra mais fértil, que se constituirá nos rendimentos dos proprietários de terra, ou seja, a renda. Lembrando que aqui também tem um conceito clássico de economia, que é o conceito da escassez, ou seja, as terras boas começam a ter você começa a ter a necessidade de pagar a renda da terra para os proprietários, porque a terra fértil passa a ser escassa. Então, à medida que você incorpora terras piores, as terras boas começam a ter, digamos assim, um valor de mercado. Essa renda é igual ao diferencial da produtividade do trabalho na última terra utilizada, a terra marginal, e a produtividade do trabalho na terra mais fértil. Mais à frente, em outros capítulos, onde a gente vai falar sobre as questões do custo marginal, da receita marginal, da renda, da produtividade marginal, que é a margem, o mais um. Note que quando a gente adicionou a Terceira Terra aqui, a taxa de lucro caiu, porque, ó, veja, ó, a renda da terra vai ser igual ao diferencial da produtividade do trabalho na última terra utilizada. Portanto, a terra mais, a terra marginal, e a produtividade do trabalho na terra mais fértil. Percebe? Então, é a diferença entre a produtividade da última terra adicionada, que normalmente é a pior, com menos a diferença, a produtividade do trabalho na terra mais fértil. E aí você vai ter mais ou menos o quanto você vai ter. Veja, ao mesmo tempo, devido às piores condições de produção de cereais na terra marginal, a taxa de lucro tende a declinar. Isso aqui é outra coisa importante. Ou seja, você vai adicionar agora. Você vai adicionar uma terra pior. Você vai ter a renda das terras melhores, portanto, vai ser a diferença de produtividade entre a última terra e a terra mais fértil. E, consequentemente, a tendência de você acrescentar terras piores é, portanto, a taxa de lucro declinar. A competição entre os empresários capitalistas, então, equaliza a taxa de lucro. Note, né? A taxa de lucro aqui é igual para cada um, ainda que o lucro da terra melhor seja menor em termos absolutos, de tal forma que cada unidade de capital aplicada na produção de cereal recebe a mesma remuneração, independentemente da terra que esteja sendo aplicada. Então, e aqui está particularmente, claro, existem problemas nessa teoria, há reflexões que podem ser feitas, mas veja, essa teoria lá, antiga, David Ricardo, né? Século XVIII, veja como você, portanto, tem que ver como a competição ela reduz a taxa de lucro. E isso explica, em parte, porque você vai ter lobbies, porque você vai ter o poder de certas atividades produtivas nos mercados. Porque note que à medida que eu for incorporando mais terra, a taxa de lucro tende a cair, né? E a melhor terra, acaba que a melhor terra você, em termos absolutos, ganha menos, né? Lá na primeira ganhava 90. À medida que você vai ampliando a competição agrícola, você vai diminuindo. Então, se isso aqui for 100 anos, digamos assim, décadas, há uma tendência de que, por conta dessa competição e por conta de você ter terras piores
e do qual aqui, ó, a competição capitalista equaliza a taxa de lucro, quem estava lá na primeira terra começa a ficar meio insatisfeito com a atividade porque passa a lucrar cada vez menos. Os lucros do capital, então, diminuem, veja, simplesmente porque não se pode obter terra igualmente adequada para produzir alimentos, né? E o grau de redução dos lucros e de elevação das rendas fundiárias depende integralmente do aumento nos gastos de produção, que é a tabela 2.4, que é a expansão. Então, 200, 300 quilos. Se você tirar, então, se você equalizar, né? Se você usar o capital circulante 200, o produto final 286, porque aí você tirou aqui, você tirou a renda, né? O pior, né? Porque é uma terra pior. 200 quilos e você tem, portanto, 276. Então, veja, ó, o grau os lucros do capital, eles diminuem simplesmente porque não se pode obter terra igualmente adequada para produzir alimentos. E o grau de redução dos lucros, de elevação das rendas fundiárias, depende integralmente do aumento dos gastos de produção. Então, o capital circulante, se eu equalizo para deixar igual, note que o produto final, ele diminui, né? Então, para ter, aqui é o inverso, né? Portanto, assim, para ter esse mesmo produto 300, 300, 300, você tem que aumentar o capital circulante, né? E aqui você fez ao contrário, para você ter 300 de produto final. Mas se você faz o ajuste usando a mesma quantidade de capital, note que aí sim a terra 1 mostra que ela é mais fértil, a terra 2 mais, e a terra 3 é a pior terra desse exemplo do David Ricardo. No seu exemplo, Ricardo supõe que a produção se mantenha constante, então, 300 quilos de cereal, enquanto a massa de capital circulante ela cresce, pois é necessário aumentar o número de trabalhadores para você obter a mesma quantidade de cereal. Pode-se inverter a suposição de Ricardo, fazendo constante a massa de capital circulante, portanto, a última tabela aí, você equalizou 200, 200, 200, e aí você, consequentemente, o número de trabalhadores empregados em cada lote da terra. Então, aí eu equalizo. Então, assim, se eu usar o mesmo capital em todas as terras, o produto final vai revelar qual é a melhor terra e qual é a pior terra. Porque, nesse caso, o volume de produção de cereal é que se alterará com o uso de terras de pior qualidade. Então, a melhor você produz 300, depois 286 na segunda e 276. Graficamente, você pode representar o exemplo assim transformado, conforme a figura 2.6, no seguinte, ó, representação gráfica do exemplo numérico. Então, 200, né, 200, aqui, ó, esse aqui é o limite, né, digamos assim. E aí você vê, a melhor terra você colhe 300, a segunda você menos 14 quilos, e a terceira menos 28 quilos. E se a gente for ver, então, portanto, 28, que é essa diferença, significa que vai ser a renda da terra da primeira, 14 a renda da segunda, para você ter, portanto, a mesma taxa. Porque, na verdade, você vai ficar aqui, ó. Então, o lucro da atividade produtiva vai ficar aqui, ó, no patamar da terra 3. Daqui para cima, vai ser a renda da terra, vai ser o arrendamento que você vai ter que pagar para o proprietário daquela terra. E aí você, como a gente viu num parágrafo anterior, você faz com que na competição o lucro, a taxa de lucro fique equalizada entre todas as terras, ok? Vamos continuar aqui. Opa, passei aqui um pouco. Então é isso. Agora, vamos continuar aqui. Note-se que, portanto, basta observar o que ocorre, então, na terra marginal para determinar, portanto, a taxa de lucro geral ou a taxa de lucro desse mercado, no caso aqui, produção de cereais. Então, a terra marginal é a terra, a última terra acrescentada. O a mais, né? Terra da margem. Ele a mais. A última terra adicionada é aquela que vai definir a taxa de lucro geral, como a gente viu na figura acima. Nessa terra,
Os lucros, portanto, são iguais à diferença entre a produtividade do trabalho e a taxa de salário real que é dada. Daí, então, a relação entre os lucros, assim definidos, e o montante de capital aplicado na terra marginal, daí a relação entre os lucros, assim definidos, e o montante de capital aplicado na terra marginal, determinar a taxa de lucro nessa terra. Dada a competição, então, entre os capitalistas, portanto, as três terras estão competindo pelo mesmo mercado, equaliza-se a taxa de lucro. Então, a taxa de lucro vai ser aquela em que você tem a menor margem de lucro, do mercado, né? No caso, a terra 3. É tanto que, na verdade, aqui, se o produtor da terra 1 também for o proprietário da terra, ele vai ter 28 quilos a mais de lucro, certo? Portanto, claro, o lucro mínimo da terra 3 é o que determina o lucro no mercado, a taxa de lucro do mercado. Mas, consequentemente, quem tem a terra 2 ou a terra 3 pode ter maiores lucros porque tem terras melhores, certo? Então, é importante essa questão. Então, veja, ó, dada a competição entre os capitalistas, equaliza-se a taxa de lucros, ou seja, equalizam-se os retornos ao capital aplicado nos diferentes tipos de terra, por meio de uma redistribuição de parte do excedente obtido nas terras utilizadas anteriormente para o pagamento da renda de seus proprietários. Outra forma de a gente enxergar isso é o seguinte: você equaliza a taxa de lucro pela última terra, a pior terra, e logo o capital, se for investido em qualquer destas terras, terá a mesma taxa de retorno. Portanto, porque terá a mesma taxa de lucro. Então, veja como essa percepção ela é um tanto interessante, dado que, enfim, Ricardo também é um dos pioneiros aí na análise nas primeiras análises econômicas. Agora, no argumento de Ricardo, o cereal consiste no único produto consumido pelos trabalhadores. Então, veja, o processo de acumulação de capital implica, então, o aumento no número de trabalhadores empregados, ou seja, à medida que o capital acumula, sugere-se que também você terá mais trabalhadores empregados, portanto, mais trabalhadores produzindo mais produtos. Assim, para sustentar esse número adicional de trabalhadores, é necessária uma quantidade também adicional de cereais para pagar os seus salários. No entanto, essa quantidade adicional só pode ser obtida utilizando terras de pior qualidade. Portanto, à medida que a acumulação, no caso da agricultura, vai aumentando, você vai ter também a situação em que cada vez mais você vai precisar incorporar mais terras a esse mercado, e você vai passar a incorporar terras piores. Isso implica, conforme o exemplo, uma queda na taxa de lucros, como a gente viu lá nas tabelas anteriores, né? O lucro caindo de 50% até 36%, devido ao pagamento da renda da terra. Portanto, a acumulação de capital ela envolve uma relação, portanto, inversa entre lucros e salários mediada pela renda da terra. Daí qual é a conclusão de Ricardo? De que o progresso da riqueza, portanto a acumulação de capital, ela provoca uma queda dos lucros e, portanto, do próprio motivo da acumulação de capital e um aumento da renda da terra. Ou seja, ao passar a cultivar terras de pior qualidade ou situadas em regiões mais desfavoráveis, ou, por exemplo, mais distantes, a renda subiria na terra previamente cultivada e precisamente na mesma extensão, declinando os lucros. E se o baixo nível dos lucros não detivesse sua acumulação, dificilmente haveria limites para a elevação da renda e a queda do lucro. Portanto, veja, voltando aqui, ó, qual é a conclusão aqui do David Ricardo, então? Dado o progresso de riqueza, quanto mais se acumula capital, você tem uma queda em termos percentuais dos lucros.
portanto, você vai, portanto, dificultando o processo de acumulação de capital, porque você aumentou a renda da terra e porque você também tem o compartilhamento com salários. Por isso que depois, mais à frente lá, o Marx vai falar, por isso que o capitalismo tem uma contradição interna, que veja, o Ricardo não está analisando isso, mas ele já percebe, ó, uma contradição. O meu objetivo é acumular cada vez mais. Mas à medida que eu acumulo, a minha taxa de lucro passa a ser decrescente. Veja, quando tinha uma terra eu lucrava 50%, depois quando tem duas eu lucrava 40 e poucos por cento, e quando tem três eu lucro 30 e poucos por cento. Portanto, a minha taxa de lucro vai declinando. À medida que eu vou aumentando a acumulação de capital, por exemplo, desse país, você vai reduzindo as taxas de lucro, e claro que num determinado momento, como eu citei anteriormente, quando você tem a terra 1, 2 e 3, você começa a ver que, tipo, mas peraí, eu tô na melhor terra e tô lucrando cada vez menos, à medida que o mercado aumenta, cresce, eu tô lucrando cada vez menos. Note que, portanto, você vai começar, alguns produtores vão começar a não terem um incentivo necessário da taxa de acumulação, levando em conta essa mesma atividade. É claro que mais à frente lá, na crítica à economia política, o Karl Marx é o que vai conseguir construir uma crítica mais formatada sobre essa questão, sobre essa contradição interna, uma das contradições internas que o capitalismo tem no seu processo de acumulação. Para manter, então, o ímpeto da acumulação de capital, deve-se evitar essa tendência declinante dos lucros. Então, preste atenção. Ricardo diz o seguinte, à medida que a acumulação de capital vai aumentando, você incorpora mais terra, mais trabalho, mais produção, você tem um declínio da taxa de lucro. Então assim, se cresce, declina. Se não cresce, não declina? Interrogação. Então veja, para manter o ímpeto da acumulação de capital, deve-se evitar essa tendência declinante dos lucros. E aí, veja, considerando a situação normal, você vai ter um problema da acumulação. Então, à medida que a acumulação cresce, eu lucro menos. Aí eu vou perder o interesse de acumular. Como é que eu posso resolver isso? Uma alternativa é o progresso técnico na agricultura. Este, de maneira geral, elevaria a produtividade do trabalho em todos os tipos de terra e assim atenuaria a tendência dos rendimentos decrescentes na agricultura. Porque veja, terra 1, 50%. Quando tem 3 terras, a minha taxa de lucro cai para 30 e poucos por cento. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que incorporar progresso técnico para, digamos, voltar para 50% em todas as terras. Porque o camarada que está na terra 1 que lucrava 50%, o lucro dele só está decrescendo à medida que novas terras, novas produções são incorporadas neste mercado. A outra alternativa, então, seria obter cereal, principalmente o componente da cesta de bens de trabalhadores, a um preço menor. Então, além do progresso técnico, a outra alternativa, digamos, é diminuir custo. Por exemplo, eu vou pagar menos para o trabalhador. Então, aí veja, ó, seria uma cesta de bens dos trabalhadores a um preço menor, adquirindo dos países que produzem mais eficientemente. Então, seria uma espécie de corte de custos. Essa segunda alternativa é que Ricardo enfatiza no seu panfleto para atacar a proibição da importação do cereal. Portanto, a alternativa aqui seria criar meios de sobrevivência para os trabalhadores, aqui, no caso, medida em termos de cereal, mais baratos do que você tinha. Então, aí você diminui o seu custo. Portanto, aqueles 200 que eu preciso para produzir 300, digamos que eu iria para 190. Portanto, eu reduziria o meu custo. Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que observar. O aspecto importante e decisivo para o desenvolvimento das ideias econômicas, então, é que Ricardo elabora rigorosamente toda a sua teoria da distribuição do produto nacional entre as 3 classes sociais que a gente viu anteriormente.
essa estrutura teórica se constituirá a um só tempo na teoria dos lucros e das crises de uma economia capitalista da principal corrente da economia política inglesa, fundada por James Mill e codificada décadas depois pelo seu filho John Stuart Mill em sua obra de 1848. Então veja, essa estrutura teórica do Ricardo vai constituir a teoria dos lucros, porque ele explicou aqui como você estabelece o crescimento do seu lucro, mas também as crises. Porque a taxa de lucro decrescente numa estrutura econômica capitalista é crise. Uma empresa lucrar menos no ano seguinte é crise. Não pode, você compromete a taxa de acumulação de capital, que sempre tem que ser crescente. E aí, claro, o capitalismo recorre a várias ferramentas para manter a sua taxa de lucro sempre crescente, ok? Vamos lá. Resta saber agora como a questão do valor emerge na teoria da distribuição de Ricardo. Como se viu então, Ricardo supõe que o cereal é o único bem produzido na economia e assim consumido pelos trabalhadores. Essa suposição, ela facilita drasticamente a sua teoria da distribuição, pois permite ver aí que todas as suas variáveis sejam expressas em unidades físicas em quilos de cereal. Aí é uma forma de você construir o cálculo de uma maneira, digamos assim, simples para explicar, sem grandes mediações de algumas variáveis. Então, a gente coloca o nosso capital em termos de cereal, o que a gente obtém de mais cereal, eu pago o trabalhador em cereal, e aí você cria, digamos assim, uma unidade de valor que seja adequadamente comparável, levando em conta que você ainda estava em uma época onde, digamos, as moedas não eram tão moedas assim como a gente conhece hoje, que a gente pode fazer uma análise dessa botando os custos, por exemplo, em reais ou em dólares e fazendo uma análise. Então, isso permite que todas as suas sejam expressas em unidades físicas em quilos de cereal, né, que seria, digamos, essa unidade de valor, evitando trabalhar essas variáveis expressas em unidades de valor, né? Evitando trabalhar essas variáveis expressas em unidades de valor. Aqui, portanto, seria a métrica que você utiliza, né, no caso da análise. Malthus critica essa suposição pelo simples fato de que a cesta de bens do trabalhador é composta por vários tipos de bens. Claro que aí o Malthus passa a criticar o Ricardo, porque o Ricardo usa essa métrica de análise, mas veja, o Malthus tem razão. Olha, o trabalhador ele recebe, ou seja, o Ricardo ainda mantém uma certa um certo raciocínio levando em conta uma espécie de escambo, né? Ou seja, levando em conta que o trabalhador vai receber ele não vai receber um salário monetário, ele vai receber parte da produção e aí ele vai ter que vender essa parte da produção para comprar os outros bens que ele necessita, né? Uma espécie de tipo, se eu trabalho numa padaria, o dono da padaria me paga em pães e eu tenho que vender os meus pães para, sei lá, comprar roupa. Então, claro que o Malthus já passa a criticar isso. E não apenas um. A única saída lógica para Ricardo era, então, generalizar a teoria da distribuição para o caso de N bens. Isso levou imediatamente à elaboração de uma teoria dos preços. E aí, quando você vai ter... E aí, claro, quando você passa a incorporar a questão de preço, você vai adicionar novos elementos de análise. E, de fato, é a essa teoria que Ricardo se dedica nos anos seguintes à publicação do seu ensaio que a gente viu anteriormente. Inicialmente, então, o Ricardo elabora uma teoria do valor baseada, então, no gasto de trabalho, direto e indireto, incorrido durante a produção das mercadorias. Então, a teoria do valor, que ele leva em consideração o que foi gasto para produzir, portanto, os insumos de produção. Assim, a razão de trocas entre duas mercadorias é dada, então, pelas quantidades relativas de trabalho empregadas nas suas produções. Ou seja, a relação entre as mercadorias depende da quantidade de trabalho que eu incorporo a cada uma delas. Então,
se eu incorporo, digamos, 2 unidades de trabalho numa mercadoria e 1 unidade de trabalho na outra mercadoria, significa que eu preciso uma dessa, eu vou trocar por 2 daquela. Então, olha lá, ó. Se a mercadoria A solicita em média 2 horas de trabalho para ser produzida, enquanto a mercadoria B requer 4, então eu preciso de 2 unidades da mercadoria A para adquirir uma mercadoria B neste mercado. Por quê? Porque você aqui está pegando a métrica, a teoria, o valor desse produto vai ser resultado da incorporação do seu trabalho. Ou ainda, em termos monetários, se a mercadoria U custa 1 unidade monetária, então a B deverá custar 2 unidades monetárias. Obviamente, os preços de mercado dessas mercadorias podem ser diferentes dessa proporção. Porém, como já havia explicado Smith, a competição tende a fazer com que esses preços se igualem à proporção de 2 unidades de A por 1 de B. E aí, claro, essas teorias seriam necessários mais tempo para a gente explicar. Aqui é um livro um manual de introdução à economia. Veja que o conceito já está dado aqui. Claro que se você pegar um livro de história do pensamento econômico, ou pegar o próprio livro do Ricardo, ou pegar o próprio livro do Smith, você vai encontrar mais detalhes. Então, a competição tende a fazer com que esses preços se igualem à proporção de 2 unidades de A por 1 unidade de B. Então, digamos assim, claramente você tem uma teoria em que você tem os valores das mercadorias se relacionam a partir, claro, por exemplo, no caso aqui do que eles percebiam em relação ao trabalho que foi incorporado. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Essa explicação já havia sido antecipada no próprio ensaio, porém de forma limitada, apenas para discutir o que ocorreria com os preços monetários das mercadorias durante, claro, o próprio processo de acumulação. Só que agora, Ricardo quer fazer dessa explicação do valor de troca das mercadorias a base lógica da sua teoria de distribuição. Veja mais de perto, então, no que consiste essa transição. Então, para Ricardo, tratava-se de introduzir o trabalho na posição lógica que o cereal ocupava na teoria da distribuição. Então, agora eu vou trocar a ideia do cereal pela ideia de valor do trabalho, ou seja, a incorporação de trabalho na mercadoria. Na versão original da sua teoria de lucros, o cereal aparecia tanto como insumo, ou seja, como um capital circulante, quanto como produto final. Assim, os lucros por trabalhador eram determinados pela diferença entre quantidades homogêneas de cereal quilo produzidas anualmente, menos os quilos de cereais que eram adiantados como capital circulante, como insumo, ou seja, para o pagamento de salários anuais de trabalhadores, não sendo então necessário nenhuma referência aos preços dessas quantidades. Ok, a explicação naquele momento, né, até fazia sentido, digamos assim, para você evitar certos problemas de análise. Só que a teoria de lucros de Ricardo afirmava ainda que o processo de acumulação de capital também era necessário mais cereal para produzir a mesma quantidade dele, devido à utilização de terras de pior qualidade, ok? Só que aí vamos lá. Baseado na sua versão da teoria do valor-trabalho, Ricardo agora então generaliza o seu argumento, afirmando que são quantidades de trabalho que aparecem tanto como insumo quanto como produto final. Então ele escreveu cereal, mas lá na cabeça dele ele visualizava a questão da quantidade de trabalho que estava incorporado nos insumos e, portanto, que estava também incorporado nos produtos finais. Assim, os lucros são dados pela diferença entre a quantidade total de trabalho gasta na produção do produto anual e a quantidade de trabalho gasta na produção das mercadorias consumidas pelos trabalhadores. Portanto, seria a quantidade de trabalho que eu tenho no final, incorporado, e a quantidade de trabalho correspondente àquelas mercadorias que são consumidas pelos trabalhadores, ok? Então, eu acho assim, pega a palavra cereal
troca por trabalho. E aí você vai ter a ideia do que Smith está fazendo nesse momento. Claro, digamos aqui é um avanço, ou melhor, um aprimoramento da sua análise teórica nessa sua questão da teoria do valor-trabalho. Então ele vai pega a ideia do cereal, modifica para trabalho. Então, o meu insumo vai ser aquela quantidade de trabalho correspondente às mercadorias consumidas pelos meus trabalhadores. Aí eles trabalham e produzem outras mercadorias. Essas outras mercadorias vão ter incorporado aquele trabalho que eles consumiram, mais o trabalho a mais para fazer digamos, um produto, no caso aqui, com mais trabalho. Então, a ideia sempre é que, igual a questão do cereal, que você usava cereal, então botava uma quantidade de cereal para produzir mais cereal. Aqui é a mesma coisa, eu coloco uma quantidade de trabalho para produzir uma quantidade de mais valor trabalho e não menos valor trabalho, ok? É mais valor trabalho, é um processo de agregação de valor, certo? Que é o processo produtivo por conta justamente da incorporação do trabalho. Então, da mesma forma que na versão anterior, então, Ricardo ele argumenta agora que com o processo de acumulação de capital, né? Então, à medida que a acumulação de capital vai avançando, aumenta a quantidade de trabalho utilizada na economia, portanto, mais trabalho incorporado no produto nacional desse país. Porém, os lucros tendem a cair, porque é necessária uma quantidade proporcionalmente maior de trabalho para gerar a cesta de bem dos trabalhadores. Novamente, devido à piora das condições de produção dos produtos consumidos pela classe trabalhadora, uma vez que parcela significativa dessa cesta era composto pelos próprios produtos agrícolas, cuja expansão da produção acontecia em terras de pior qualidade. Ou seja, você passa a ter uma crise. Como a gente viu anteriormente, ou você resolve com melhoria de produção, ou você resolve com redução de custo. São os dois caminhos. Dessa forma, para Ricardo, a teoria dos lucros continuava a ser válida para o caso geral de a cesta de bens da classe trabalhadora ser composta por mais de um produto. Então, ele sustenta que, se adicionar mais produtos aqui, não muda muita coisa. No entanto, é porque se tem mais de um produto que Ricardo se defronta... No entanto, é porque se tem mais de um produto que Ricardo se defronta com um problema de ordem lógica, a saber, o valor do produto nacional altera sua magnitude devido às mudanças da sua distribuição, mesmo que seja ainda produto da mesma quantidade de trabalho, isto é, sem que ocorram mudanças nas suas condições de produção. Sendo então mais específico, Ricardo nota que os valores de troca das mercadorias eles se alteram devido a uma variação da taxa de salários sem que ocorressem alterações nas quantidades de trabalho empregadas nas produções. Então veja a dificuldade, ou seja, vamos lá. Ricardo nota que os valores de troca das mercadorias se alteram devido a uma variação na taxa de salário, sem que você tenha mais trabalho empregado nas produções. Portanto, quando você adiciona os preços às mercadorias, inclusive preço ao trabalho, no caso o salário, você passa, como aqui você vê, ó lá, o Ricardo se defronta com um problema de ordem lógica. A saber, o valor do produto nacional altera sua magnitude devido às mudanças da sua distribuição, mesmo que seja ainda produto da mesma quantidade de trabalho. E aí, quando você tem... Então, assim, por isso que a análise feita levando em consideração um produto físico é uma coisa. Que a gente viu lá o do cereal. Beleza. Quando você vem para cá e adiciona outros produtos e passa a incorporar preço, né? Você passa a dar, digamos assim, quando você passa a precificar as coisas, inclusive o próprio trabalho, se houver uma mudança, por exemplo, na taxa de salários versus taxa de lucro,
você muda, você tem alterações nas quantidades de trabalho empregados nas produções sem que nada ocorra. Então, assim, por exemplo, se, por exemplo, lá nos exemplos que a gente viu, se a taxa de lucro é 50%, 50%. Mas se você agora precifica não em produtos produzidos, mas você também coloca a taxa de salários em valores e há uma alteração dessa taxa, uma variação, você vai ter uma parcela maior de salário que vai, digamos assim, comer parte do lucro. Ou você tem que reduzir os custos. Por isso que essa é uma coisa. Então, assim, claro que aqui não é para você se tornar um especialista ainda nessas questões. De novo, é um texto introdutório. Esse assunto, assim, é preciso muita análise, muita discussão. É um conteúdo muito denso, porque, na verdade, esse conteúdo de economia política é o que, digamos assim, dá a base de reflexão para a gente compreender como a gente funciona. Porque quando a gente chega hoje, por exemplo, quando você tem um processo de inflação na economia, dá para perceber claramente que o processo de modificação no preço dos produtos gera alterações nas taxas de lucro, só que enquanto as taxas de salário ficam pequenas, por exemplo. Então, quando tem inflação, se a taxa de salário não acompanha, o trabalhador perde e o empresário ganha. Por isso que, por exemplo, nesses momentos, empresários ganham. Então veja que não é só uma questão do produto físico, ou da análise percentual. Você, quando incorpora preços, inclusive os salários, que é o preço do trabalho, você tem aí coisas muito complicadas de análise, e veja como a velha economia política é uma disciplina densa, provavelmente para dar uma aula completa sobre isso com bastante detalhe, a gente precisaria analisar os livros originais em outra playlist, mas aqui é apenas para você ter uma noção geral desse conhecimento. Então veja, vamos de novo aqui, ó. Então, no entanto, é porque se tem mais de um produto que Ricardo se defronta, então, com um problema de ordem lógica, a saber, o valor do produto nacional altera a sua dimensão devido às mudanças na sua distribuição, mesmo que seja ainda produto da mesma quantidade de trabalho. Então, o produto nacional vai alterar sua magnitude se você muda a distribuição, por exemplo, entre insumos e margem de lucro, sem alterar a quantidade de trabalho, isto é, sem que ocorram mudanças nas condições de produção. Sendo mais específico, Ricardo então vai notar que os valores de troca das mercadorias podem se alterar devido a uma variação da taxa de salário, sem que ocorra alteração nas quantidades de trabalho empregadas nas produções. Ricardo localiza a raiz desse problema de natureza lógica no fato de que a produção das diferentes mercadorias se faz sobre diferentes proporções entre capital fixo e variável, ou sob diferentes tempos de circulação do capital circulante. Então veja, aí vai adicionando mais elementos. Então, uma da raiz desse problema, no fato de que a produção de diferentes mercadorias, então passa a ter diferentes mercadorias, essas diferentes mercadorias vão ter quantidades de capital fixo e circulante diferentes. E tempos de circulação do capital circulante também diferentes. E aí você passa a ter cada vez mais dificuldade de você comparar mercadorias. Lembrando, quando a gente viu lá a mercadoria A e B, né? Uma tem 2 horas de trabalho, a outra tem 1 hora de trabalho. Beleza. Então dá para a mercadoria A você compara a B. Mas hoje a gente tem dificuldade, porque à medida que você tem nível tecnológico, quantidade de capital fixo, quantidade de capital completamente diferente entre, sei lá, um computador e um sapato, você tem dificuldade. Você pode ter um sapato que vale um computador e um computador que vale muitos sapatos. Mas essa relação pode mudar toda hora, qualquer hora, porque você tem... Então veja como a economia, que é analisada lá no período em que você vê o nascimento da Revolução Industrial, note a dificuldade que você tem de
compreender essa questão. Em outras palavras, então, algumas mercadorias, mais do que outras, requerem na sua produção maior quantidade de capital fixo do que capital circulante. Então, aqui já tem uma diferença brutal. Alguns precisam de mais capital fixo, outras mercadorias de mais capital circulante. Por exemplo, é maior a proporção entre a massa de capital imobilizada em máquinas e a massa de capital circulante na produção de aço do que na de calçados. Então, aqui você já diferenciou o que tipo de capital você precisa para produzir aço e para produzir calçado. Esse fato pode ser generalizado, afirmando-se que, de maneira geral, as condições de produção das mercadorias têm diferentes estruturas temporais de produção. E aí você ainda tem essa questão. Então, note. Portanto, veja a dificuldade que é. Então, as proporções do que você precisa para produzir são diferentes. Então, assim, aquela relação que a gente fez entre A e B, já não dá para fazer. Quanto de aço eu preciso para ter calçados? Ou quantos calçados eu preciso para ter, sei lá, 1 quilo de aço? Quantos pares? Se as mercadorias fossem produzidas sobre as mesmas estruturas temporais, então estar-se-ia diante do fato de que você está produzindo uma única mercadoria. Mas as mercadorias, no caso aqui, têm condições diferentes de produção. Da ótica da produção, se as mercadorias são produzidas com as mesmas estruturas temporais de produção, isso equivale a dizer que a economia produz um único bem. Agora, uma alteração da taxa de salário vai afetar diretamente os preços relativos das mercadorias, exatamente porque elas são produzidas sob diversas estruturas de capital. Então, de novo, uma alteração na taxa de salário vai afetar os preços relativos dessas duas mercadorias. Vamos supor, a galera do aço quer salários melhores. Então, a taxa de salário da produção de aço vai mudar e os preços relativos dessas mercadorias vai sofrer um certo desequilíbrio. Exatamente porque elas são produzidas sob diversas estruturas de capital. Veja como é difícil quando a gente passa a refletir a economia desse ponto de vista. Em face desse problema, Ricardo continuou a afirmar que os valores de troca das mercadorias eles são determinados. Então, os valores de troca das mercadorias são determinados pelas quantidades relativas de trabalho direto e indireto exigidas nas suas respectivas produções. Essa lei geral, que a gente viu lá, um tem 2 horas, outro 1 hora, mercadoria A, mercadoria B. Essa lei geral é apenas modificada pela alteração dos salários, dada a existência de diferentes estruturas temporais de produção. Porque se eu mudo o salário, mas você tem produtos que são produzidos com a mesma estrutura temporal, então você não modificou, você não criou como aqui, você não criou, portanto, você não afetou os preços relativos das mercadorias. Mas quando você tem diferentes estruturas temporais de produção, você aí, quando modifica o salário, você modifica os preços relativos. Foi esse problema, então, que levou Ricardo a tentar construir, teoricamente, uma medida de valor que fosse invariável às alterações da distribuição de renda. De fato, ele nunca conseguiu formular uma solução para o problema, mas ele indicou o caminho. Suponha uma mercadoria que fosse fabricada sobre condições médias de produção, ou seja, uma mercadoria cujas condições de produção correspondessem, então, à média entre as produzidas com maior proporção de capital físico para capital circulante. Então, de novo, uma mercadoria cujas... Então, suponha uma mercadoria que fosse fabricada sobre condições médias de produção. Então, a média de estrutura de produção. Ou seja, uma mercadoria cujas condições de produção, então, correspondem à média entre as produzidas com maior proporção de capital fixo
para capital circulante e as produzidas com a menor proporção. Então, você tem aqueles que têm mais capital fixo e menos capital circulante, que tem mais capital circulante e menos capital fixo. Mas aí você está considerando a média. Essa mercadoria não teria o seu valor alterado por uma alteração de salário, não teria o seu valor alterado, porque uma alteração do salário seria compensada por uma alteração dos lucros em sentido contrário. Então, você altera o salário e você modifica o lucro, né? Assim, se os valores de troca das demais mercadorias estivessem sendo expressos nessa mercadoria, eles não se modificariam quando ocorresse mudança na distribuição de renda. Os valores de troca das mercadorias só apresentam mudanças quando, de fato, ocorressem alterações nas quantidades de trabalho gastas na sua produção. Então veja que esse é um tema denso, exige uma certa abstração, porque normalmente nós estamos falando de uma realidade. Lá a gente tem que voltar no tempo da Revolução Industrial, tem que imaginar aqueles caras naquela época, diante dos problemas que eles estavam enxergando, e consequentemente, aqui a gente tem essa dificuldade comparativa, até porque a moeda não estava desenvolvida como a gente tem hoje, a gente não, lá naquela época não tinha os dados que a gente tem hoje, mas mesmo com tudo que a gente tem hoje, veja como é difícil a gente compreender quando você, por exemplo, tem uma modificação, aí, ó, uma alteração na taxa de salário, né? Sei lá, uma categoria da economia tem melhores salários, recebe melhores salários. Você cria os preços relativos, eles se modificam completamente. Enfim, por uma série de razões. Então veja como isso é bem difícil.